Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno social, digamos assim, extremamente importante, que precisa ser descrito, entendido, para que a gente possa fazer intervenções relevantes, porque ter uma infância pacífica é um pré-requisito, digamos assim, né? Claro que eu não estou falando aqui de maneira absolutamente determinística, antes que alguém critique, mas é uma necessidade para que se desenvolva um adulto saudável. Então a gente precisa construir ambientes saudáveis, livres de violência, que ofereçam oportunidades reais, concretas para o desenvolvimento dos jovens. E isso envolve que não haja violência não somente dos adultos em relação aos jovens, mas dos jovens entre si. Isso é uma questão do nosso tópico de hoje, bullying, e eu estou aqui, claro, com o Marcelo e com o Marcos para falarmos sobre isso. Pois é, Pedro. Bom, prazer estar com vocês aqui de novo. E é um tema muito importante e talvez a gente possa começar, até para delimitar o tema, com a definição de bullying, porque muitas pessoas às vezes não sabem o que é bullying e acham que coisas que são bullying, de fato, na verdade não são tão ruins assim, ou pessoas que pegam alguns outros eventos que com certeza são desagradáveis, mas não são bullying. Então, eu acho que uma coisa que a gente pode falar é a definição. Não há um consenso absoluto sobre a definição, mas a maior parte das definições falam em bullying como uma forma de comportamento agressivo, direcionado ao outro, praticado normalmente por jovens. E o que acontece? Tem outras duas características importantes. Repetição, normalmente são comportamentos que ocorrem mais de uma vez, e tem um desbalanço de poder, que dificulta a vítima a se defender. E a gente sabe que há várias formas de bullying. Física, verbal, né? Relacional, social, inclusive espalhar mentiras sobre a pessoa, queimar ela no grupo, coisas desse tipo, né? E até de danos à propriedade da vítima, por exemplo, material escolar, roupa, entre outras coisas. E a gente sabe que o bullying, ele acaba tendo um efeito muito deletério para a vítima. E a gente sabe coisas do tipo de que quem sofreu, por exemplo, cyberbullying, que a gente pode até falar um pouco depois, que é uma forma moderna, né, digital de bullying, as vítimas têm 2 vezes mais chance de tentarem suicídio ao longo da vida. Então é algo muito deletério. Oi pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez. É importante a gente definir de uma forma precisa bullying para a gente diferenciar de conflitos normais que acontecem entre os adolescentes e entre as crianças. Quer dizer, bullying não é qualquer conflito ou qualquer briga que ocorre entre as crianças e adolescentes. E que a gente sabe que muitas vezes algum tipo de conflito vai ser importante no desenvolvimento da personalidade da pessoa, de forma a pessoa aprender a lidar com diversidades, com desacordos e etc. Mas o bullying é diferente, é isso que o Marcelo falou, quer dizer, essa violência repetitiva, intencional, e que às vezes envolve uma pessoa contra outra, ou às vezes até um grupo de pessoas contra um indivíduo que está ali nessa situação de menor poder. E o que acontece é que esse jovem que vai estar sofrendo bullying, que é a vítima do bullying, tem o perpetrador do bullying, que é quem faz o bullying, tem a vítima do bullying. Ela vai ter várias consequências negativas. Ela vai começar a ficar isolada, ela vai ficar entristecida. A gente sabe que nesse período do desenvolvimento é importante a parte de vínculos. A gente começa a formar os vínculos na infância e na adolescência, como lidar com as pessoas. A gente sabe que para o adolescente, em particular, é extremamente importante fazer parte de um grupo. Você começa a formar sua própria identidade, do que eu gosto, com quem que eu gosto de me relacionar e assim por diante. Se você tem um rompimento, que você fica isolado, vítima de bullying, isso pode acabar com a autoestima daquele jovem, que daí, nesse isolamento, nessa depressão, pode, como o Marcelo mencionou, a pessoa começar a desenvolver alguns pensamentos sobre suicídio, por exemplo. É claro que esse é um outro tema, e que é um tema bastante complexo, bastante multifatorial, a gente não pode dizer que o bullying causou aquilo, né? Quer dizer, sempre mais complexo, mas pode ser um desfecho associado, assim como a autolesão. Então, quer dizer, o bullying tem vários estudos que mostram, isso é científico. O bullying está associado a diversos problemas de saúde mental e até física, tanto na adolescência, na infância também,
como na idade adulta. Ou seja, é um efeito persistente que acontece e hoje ele é considerado uma diversidade muito importante que a gente vai precisar, de alguma forma, achar formas de lidar de uma forma efetiva para até prevenir problemas relacionados à saúde mental. Acho que tem uma questão aqui que surge, né, quando a gente fala é uma diversidade relevante e que para algumas pessoas pode equivocadamente parecer que a gente está propondo que não haja diversidade na infância e na adolescência. E não é disso que a gente está falando. A gente sabe que o adequado desenvolvimento de um jovem envolve desafios, envolve dificuldades, envolve sofrimento, envolve ele passar por estresse, envolve um estresse normal, envolve o aprendizado progressivo de gerenciamento desse estresse, com adequado apoio de adultos, sim, com apoio de outros jovens, né? É fundamental a socialização dos jovens com pessoas da sua faixa etária, mais velhas, mais novas, isso tudo faz parte do desenvolvimento. Agora, esse tipo de estresse, a diversidade, a maneira como você quiser chamar, ele precisa ser feito de uma maneira proporcional, controlada, progressiva, com adequado suporte. O que a gente está descrevendo aqui como bullying e que estão na categoria aí de experiências adversas na infância, não entra nesse conceito de estresse normal. Então não se trata de desavenças entre os jovens, não se trata de conflitos entre jovens e professores, jovens e parentes, jovens e pais dos amigos, quer dizer, não é disso que a gente está falando, a gente não está falando dos problemas naturais que vão, dos conflitos naturais que vão acontecer entre os filhos dos seus pais, principalmente na adolescência. Nós estamos falando de uma violência programada que o jovem pode ser submetido se ele é vítima de bullying e que a gente sabe que tem um efeito de ostracismo no ambiente social. A violência, ela tem, claro, a consequência imediata de destruir o material de alguém, destruir propriedade, machucou, bateu, tudo isso acontece. Humilhou naquele momento. Mas o senso de pertencimento do indivíduo que sofre bullying pode estar comprometido. E a gente sabe que, olha a quantidade de episódios que tem aqui no podcast Papo de Psiquiatra sobre o assunto interpessoal, sobre o assunto das relações. Ou seja, o jovem ali vai se sentir alijado, como se ele não pudesse ser um membro daquela comunidade. E isso tem um impacto sobre a saúde mental que é muito grande. Muitas vezes a hierarquia sociais dos adolescentes, principalmente, é muito rígida, é implacável, por vezes cruel. O bullying, ele funciona como ali uma estratégia de marcação dessa hierarquia que precisa ser identificado e evitado. Com certeza, Pedro. E o que a gente tem que, assim como, por exemplo, burnout, que é uma síndrome relacionada ao ambiente de trabalho, bullying também acontece nas escolas, na maioria das vezes. E tem que haver estratégias organizacionais, inclusive da escola, envolvendo os pais, por exemplo, para a gente lidar com bullying. Então isso é uma das principais coisas. Agora, falando um pouco antes só também sobre fatores individuais relacionados ao bullying, a gente sabe que há populações que estão sob maior risco. Por exemplo, populações minoritárias. A gente sabe, por exemplo, de um estudo canadense de 2012 que a população LGBTQIA+, tem 3 vezes mais chance de sofrer bullying. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil tem muito bullying racial também. Pessoas com dificuldades mentais diversas, por exemplo, espectro autista. Então, assim, há diversas coisas que conferem um risco maior individual. Inclusive, alguns estudos que mostram outras coisas, como, por exemplo, superproteção dos pais, ou negligência parental, falta de supervisão parental, entre outras coisas relacionadas ao ambiente familiar, conferem risco tanto de ser uma vítima do bullying, quanto de ser perpetrador do bullying. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas populações que estão em maior vulnerabilidade, inclusive para intervenções individuais. Agora, volto a frisar também, uma das principais coisas que a gente tem que fazer são intervenções mais amplas, no sentido de um ambiente que não promova ou que, enfim, né, não facilite o bullying nas escolas e no ambiente familiar, né? Quer dizer assim, o bullying não é uma simples brincadeirinha. Muitas pessoas talvez tenham essa ideia, falaram, não, mas na minha época tinha e eu saí mais fortalecido. Talvez existam algumas pessoas que, por meio de um processo de resiliência, possam eventualmente saírem fortalecidas, vamos dizer, de algum episódio, mas isso não é regra. A maior parte das pessoas, elas saem com certas cicatrizes
e que tem várias origens sociais, emocionais e assim por diante. Além do que, quer dizer, o bullying ele atinge diferencialmente as pessoas, como o Marcelo falou. Quer dizer, pessoas eventualmente com sobrepeso, quer dizer, elas vão estar sofrendo bullying ali na escola e também vão eventualmente sofrer outros tipos de estressores fora dela também. Então, é importante lembrar que o bullying não é só uma brincadeirinha e que tem aí vários impactos relacionados à saúde mental, ou seja, não é um estresse normativo como o Pedro comentou. E outro ponto que é interessante a gente colocar é que é o seguinte, tem a vítima do bullying e vários estudos mostram que elas vão ter esses desfechos, essas consequências negativas em saúde mental, depressão, ansiedade e assim por diante. Porém, até a pessoa que comete o bullying também tem os seus problemas. Então, vamos dizer, nós como adultos, a gente vai ter que intervir de forma efetiva nisso, não apenas punir a pessoa que cometeu o bullying, mas também de alguma forma intervir de ajudar ambos os lados, né? De forma que a gente não chegue apenas como polícia, apenas para punição e acabou. Então, quer dizer, a gente precisa pensar em formas efetivas de intervenção individuais e também coletivas, porque isso pode prevenir transtornos mentais. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Bom, atualmente a gente, como psiquiatra, vai dizer que a gente precisa fazer o diagnóstico de transtornos mentais que haja nessa população, né? A gente sabe, por exemplo, que as crianças que têm TDAH, elas são mais alijadas, elas se sentem mais socialmente isoladas do que... Claro que, assim, na média, existem pessoas com TDAH que são muito extrovertidas, mas com muita frequência existe ali um ostracismo dessas crianças, né? Só um exemplo dentre vários. Então, identificação e tratamento de transtornos mentais é relevante. Um tópico outro é que a gente tem uma percepção, ao ouvir muitas pessoas que foram vítimas de bullying, de que existe uma dificuldade dos adultos perceberem quando está acontecendo. Então, mas onde estava a escola? Onde estavam os pais das duas crianças, né? Assim, tanto de quem faz, tanto de quem recebe, é vítima do bullying. Porque, de certa maneira, o que eu tô querendo dizer com isso é que os adolescentes precisam ser supervisionados. A gente precisa saber o que está acontecendo. É evidente que na adolescência, o indivíduo vai ter uma privacidade maior do que ele tinha quando ele era criança. Isso é evidente, não estou negando esse fato. Mas eu estou dizendo aqui que o jovem precisa ser supervisionado. É importante que os pais conheçam as relações interpessoais, saibam como é que os jovens estão se relacionando e que a escola preste atenção nisso e que haja intervenções específicas para questões específicas. Isso vai muito além de palestra, isso vai... Não estou dizendo que não deve fazer, mas intervenções para prevenção geral são uma coisa, intervenções para tratamento específico são outra coisa e uma não exclui a outra. De intervenções de que isso envolva as pessoas que têm qualquer relação com o tema, os pais de todo mundo e assim por diante, né? Porque a gente ouve relatos, talvez não necessariamente caiba aqui falar, mas relatos que são extremos, de coisas que são absolutamente inaceitáveis, né? E que qualquer pessoa acharia o cúmulo do absurdo se acontecesse em um ambiente de trabalho e assim por diante, mas que entre os jovens é tido como normal. Então, é na não normalização de certas coisas, isso a gente só vai perceber se houver uma supervisão por parte dos adultos e intervenção específica sempre que isso é identificado, né? Porque também perceber não é suficiente se nada é feito, né? Ou se só, como os americanos falam, a slap on the wrist, né? Um tapinha no punho, né? Quer dizer, aquela coisa assim, olha, pode melhor parar, não é disso que a gente está falando, é uma intervenção que envolva todas as pessoas que têm uma relação com o tema e que tenha proporcional à gravidade do fato, né? Pois é, Pedro. E isso inclui, que nem você falou, né? Um primeiro passo para os pais, né? É essa supervisão. E hoje em dia a supervisão, ela tá mais ainda complexa, porque além de saber o que acontece durante a escola, saber o que acontece nas principais relações, saber também o que acontece no ambiente online, porque a gente sabe que 1 a cada 6 crianças tem risco de sofrer cyberbullying. Então tem toda essa outra complexidade, a gente chega ao nosso conhecimento, muitos casos de crianças e adolescentes sofrendo bullying no WhatsApp do grupo da escola, em redes sociais. Então, assim, há diversas formas disso acontecer. É claro que mesmo com supervisão ou tudo adequado nesse sentido, mesmo assim, a família pode ter um filho que sofre bullying ou que comete o bullying, mas minimiza, né? São estratégias de minimizar. Inclusive da escola, a gente tem que ficar muito atento ao bullying surgindo para não intervir quando a situação já está
extremamente absurda. A gente sabe que há casos em escolas, inclusive famosas, que os adolescentes teve um dano físico irreversível, né? Após um bullying, por exemplo. Além de todos os danos emocionais. Então, tem que agir rapidamente, convocando os pais para a reunião, inclusive da vítima quanto do perpetrador do bullying, e promover um ambiente onde não é tolerado esse tipo de coisa. Inclusive informando as outras crianças o que é o bullying de maneira objetiva, o que fazer quando vê uma outra criança sofrendo bullying, por exemplo, falar com um adulto da escola, um profissional, e envolver os pais também, para todo mundo estar na mesma página e ser coibido esse tipo de comportamento. E claro que no nível individual também, um treinamento de assertividade. A gente sabe que tem crianças que elas infelizmente estão mais vulneráveis mesmo ao bullying, por uma menor assertividade, por ter problemas diversos, por estarem em minorias identitárias, de orientação sexual, entre várias outras coisas. Então tem que agir por todos esses lados. É óbvio que não é simples agir por todos esses lados, mas, enfim, cada vez fica mais necessário ter um envolvimento de profissionais de saúde mental nesses ambientes, né? Pessoal, foi esse episódio sobre bullying. Acho que é relevante a gente consolidar a nossa opinião sobre isso, uma síntese aqui também de algumas questões da literatura e ressaltando a seriedade do tema, né, e a diferenciação de dificuldades ordinárias do desenvolvimento, né? A gente está colocando aqui claramente a relevância do bullying, de como que ele não se trata de questões típicas, normativas, que todos os jovens sofrem, não é o sofrimento normal que o jovem tem que passar, mas um exercício de violência entre os jovens que acaba culminando com muita deterioração de saúde mental. Tem uma relação ainda maior diante da piora de saúde mental que a gente tem visto nos jovens. Até chamo vocês a rever os episódios que a gente tem sobre jovens. Temos 2 episódios sobre eles que de diferentes pontos de vista ilustram essa piora de saúde mental. Então é um tema muito atual e cada vez mais relevante. Obrigado pela audiência, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço.